O ano de 2021 ele prometia ser diferente, já que a soja, o carro-chefe da agricultura, foi plantada com atraso. E embora a área estivesse ganhando um bom impulso, a produtividade era incerta. Mesmo assim, o país voltou a obter uma safra recorde com a oleaginosa, somando 132 milhões de toneladas, isso segundo o IBGE. O agro continua mantendo uma presença muito forte no PIB e na economia, não é mesmo? Não tenha dúvida. O agronegócio hoje ele tem esse peso, né, na nossa economia. Mas eu acho que é importante nós observarmos o seguinte, né? Por que o agro teve esse crescimento fantástico nos últimos tempos? Eu acho que não é só a questão de produção. Se você tem mercado, você produz e vende. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que acontece com o mundo. Desde 2008, nós tivemos uma grave crise em que as taxas de juros começaram a ficar baixas, né? Por quê? Porque você tinha que injetar recursos no mercado mundial, esses recursos eles iriam forçar o crescimento, né? Com isso, surgiu um grande importador, um grande produtor, que no caso seria a China, né? Então, com muito dinheiro, cuja rentabilidade no sistema financeiro baixíssima, foram em busca de ativos reais que lhe dessem condições de ter alguma rentabilidade. E como a soja, o milho, perdão, a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, o café, o algodão, tinham mercado, esses investidores viram, bom, então acho que o caminho certo é ir por aqui, né? Muitos foram para petróleo, para ouro, para platina, para cobre. E isso ajudou o quê? A potencializar os preços. E esses preços potencializados incentivou a produção. Aí nós fomos buscar mais mercado. O Brasil foi buscar mais mercado. Então, hoje, o Brasil tem mercado. O grande problema que nós temos é a questão do custo, né? Hoje, a gente fala de soja, de milho, de carne bovina, de algodão, mas a grande parte dos produtores agropecuários no Brasil tem uma situação muito difícil, porque são aqueles que produzem e não têm a sua venda em dólar. Então, eles têm o impacto do custo com essa elevação do câmbio. E esse cenário começou a mudar a partir de agora, né? Nós vimos ontem um forte ajuste na Bolsa, que foi o Trip Wish, né? Quer dizer, a bruxaria tríplice, né, no mercado, onde você tem vários vencimentos, que ocorrem 4 vezes por ano. Então, a gente viu um ajuste muito forte. Então, esse é um sinal para dizer o seguinte, olha, aquele dinheiro que estava em busca de investimento nesses ativos, eles vão continuar, porque a atividade é interessante, mas não vamos ter essa condição. Então, no momento em que a gente tem um preço em que a rentabilidade operacional do produtor não é tão grande, a gente pode sim ter uma certa estabilidade nessa situação. Mesmo porque também a China não tem condições, os compradores do Brasil não têm condições de pagar, né, esses preços por muito tempo, no momento em que a atividade econômica vai começar a se retomar ou pós-pandemia. Aí nós vamos ter problemas de inflação, né? A gente sabe que a inflação hoje é um risco para o mundo. E no Brasil já está dada, né? Então, tudo isso são cenários que a gente tem que entender, apesar da demanda por alimento ser uma demanda consistente e futura, com bastante procura, nós temos que olhar os custos que estão impactados por isso, por taxa de juros e inflação. Daoud, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você a respeito da soja. A gente está vivendo agora um período de tempo seco e muito quente nos Estados Unidos, principalmente naquele eixo, né, do cinturão de soja e milho. Isso seria um bom momento para o Brasil aproveitar, já que a situação lá está um pouco complicada? Sim, o Brasil aproveita, não tenha dúvida, se bem que essa situação está mudando um pouco nos Estados Unidos, né? O que acontece?
no ciclo agrícola. O ciclo agrícola é muito grande, né? Você tem momentos em que você tem o seu planejamento, a compra dos insumos, você tem a lavoura que você faz, aí você tem o período de maturação, depois você tem a colheita e você tem, então quando você tem hoje um descompasso entre a produção, né, a oferta nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque um está no hemisfério norte, outro no hemisfério sul, você acaba tendo esses impactos. E o momento que nós estamos vivendo climático, se você for olhar bem, ele não atrapalhou muito a produção no Brasil, né? Tivemos alguns problemas, mas não chegou a ser um desastre total. E nos Estados Unidos também. Então, eu vejo muito isso no sentido de que você tem uma certa tendência de preços em função que é o preço climático, né? Mas o mercado ele vai se ajustando, né? Hoje no mercado a gente ouve muito produtor dizer assim: toda vez que o preço está lá em cima eu não tenho produto, toda vez que o preço está lá embaixo eu tenho produto. É exatamente essa sazonalidade em função da oferta das safras que nós temos. Agora, o que nós precisamos aqui no Brasil, o produtor, não as grandes trades, é trabalhar mais com o mercado futuro, que nós não temos essa expertise de trabalhar com o mercado futuro, né? A gente tem negócios de escambo com as trades, a gente vende o produto em troca de insumos, a gente tem lá algum contrato de garantia para ofertar os nossos produtos, mas nós não temos ainda essa expertise do mercado de derivativos, que é muito importante para você garantir financeiramente a sua rentabilidade. Mas a questão dos Estados Unidos, eu não vejo como grande problema. O que eu vejo como grande problema é a saída de investidores institucionais desses ativos em busca de juros diante da expectativa, né? Vocês sabem muito bem, não preciso falar aqui, por que os juros e inflação, esses dois fatores são importantes? Porque todos os contratos futuros, né, se você olhar na BNF hoje, entre juros e câmbio, você negocia em torno de 60, 70 bilhões de dólares por dia. Por quê? Porque você tem essas posições lá na frente. E toda vez que você tem uma mudança de expectativa, né, que é a dificuldade que o Banco Central está tendo agora de gerenciar essa expectativa, porque a inflação está subindo e essa inflação você não combate com alta de juros e combate com alta de oferta, então você começa a ter um descontrole no mercado futuro. Então, as expectativas não estão ancoradas e isso vem para o presente. Então, essa questão de clima nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vai mexer, eu acho que ela tem muito nessa relação do mercado financeiro.